E aí, pessoal, eu venho sempre falando em categoria de base. Vocês sabem disso, eu gosto de categoria de base, eu busco informações, eu vou lá, eu gosto de ver. Eu já olhei muitos jogos de categoria de base, eu me lembro da minha época como dirigente da categoria de base, era uma coisa que eu curtia demais, curtia até mais ser dirigente da categoria de base do que ser do profissional. E historicamente o Grêmio monta, a gente chama de gerações. E eu vou falar sobre isso porque a geração que está nascendo no Grêmio é considerada por todos que trabalham em categoria de base a melhor geração da história do Grêmio. Da história do Grêmio. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a geração dos nascidos em 2005, que já conquistou o mundo, que é disparado melhor do que qualquer situação em matéria de números do Grêmio, e nós vamos citar nome por nome aqui, porque a gente precisa valorizar o que é feito dentro do Grêmio. E essa geração é, de fato, uma geração de ouro. E quando tem uma geração de ouro, a gente precisa colocar aqui, porque depois vai ter muita gente falando, mas eu quero ver falar antes. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixem de seguir o canal. 2005, categoria sub-15, quando eles estavam no sub-13, eles conquistaram o mundo, eles venceram o Benfica e eles conquistaram o mundo, o campeonato mundial de categoria de base. A gente acaba não sabendo, né? Mas essa geração seguiu. Essa geração tem ampla vantagem, por exemplo, em relação ao Internacional. E essa geração tem 4, 5 jogadores que são da seleção brasileira. Neste momento, 3 deles são da seleção brasileira. E mais, essa geração tem 2 ou 3 atletas que são considerados muito fora do seu tempo. E é sobre isso que eu quero conversar. Nós temos claramente, um time diferente. Vou falar para vocês algumas gerações que foram importantes na história do Grêmio. A geração Danley, né? Lembra? Danley, Carlos Miguel, Mabilha. Era uma geração de ouro, uma geração importante, que foi lá na Taça São Paulo. Nós tivemos depois a geração dos nascidos em 87, Carlos Eduardo, Lucas, eles eram 88, mas jogavam também o Léo, esse que está no Cruzeiro, o Marcelo Groy, o Cássio, o goleiro que é do Corinthians, uma grande geração que foi campeã brasileira lá no ano de 2004, difícil ano de 2004, uma grande geração que teve depois o Anderson. Nós tivemos a geração Ronaldinho, Carlos Gavião, por exemplo, que foi campeã também mundial, os dois foram campeões mundiais, mas me parece que como essa nós não temos nenhuma. Nós nunca tivemos uma geração com esse poder. O poder dessa geração, que hoje é sub-15, que já tem 2 meninos jogando no sub-17, mesmo com 2 anos, mesmo jogando o sub-15, eles já são titulares do sub-17. O time sub-17 do Grêmio é um time que tem ampla vantagem em relação ao Internacional, ampla vantagem, por exemplo, de 25, 26 grenais, perdeu 1 grenal, mas essa geração é tida como uma geração muito importante. E eu vou citar alguns nomes aqui que estão fazendo parte. E com isso nós vamos vendo vídeos deles, né, dos meninos que fazem parte desse time. Que nós fomos buscar essas informações e realmente essa é uma unanimidade dentro do Grêmio. O tamanho desse time. O time tem Ederson, Serrote, Rafael Bus. O Rafa Bus é da seleção brasileira sub-16. Tem 15 anos. Jonathan, seu colega. Aí, Gustavo, Andrei, Maranhão, João Marcos. Prestem atenção, João Marcos. É um jogador que atua no meio campo. Cauã Kelvin, o centroavante. Já falei sobre ele em outro vídeo. Cauã Kelvin, vocês estão vendo algumas imagens também. Cauã Kelvin é o centroavante. É tido como gênio. Ao seu lado, Natan, também fora de série. A dupla de ouro do Grêmio. Eu falei em outro vídeo. A dupla de ouro do Grêmio. Jogadores de muita qualidade. Jogadores que vão fazer história. Jogadores que já estão no sub-17 com 15 anos. E João Davi, que é muito bom jogador também, que consegue cercar. Esse time é de ouro. Esse time ganhou o mundo com 13 anos e segue brilhando e segue muito forte. Nós temos, e aí eu tive que buscar informação para a gente citar as pessoas que trabalham com esse time, né?
coordenador William Santana, o supervisor o Daniel Otto, o supervisor o Cristóvão Salazar, o treinador, anotem aí, Anderson Damer, preparador físico, Roberto Peressuti, preparador de goleiro, Tainan Padilha, tem o massagista, o Thales Bonito, tem o roupeiro, o Fabinho e também o Rubens Franco. O que a gente precisa falar quando trata de times desse porte com essa categoria? Não é todo dia que se cria um grupo tão poderoso junto. Se cria um ou outro jogador toda hora. O Grêmio nunca deixou de formar. Mas quando se tem no mínimo 5, 6 jogadores desse tamanho, nós temos que olhar com carinho a geração e, mais do que isso, blindar essa geração. Blindar esse processo para que a gente veja com calma onde eles vão chegar. Claro que os destaques são Cauã, Kelvin e Natan, que sequer estão jogando no Sub-15 nesses campeonatos que nós estamos vendo, os campeonatos mais ditos regionais. Eles são já do Sub-17 e fazem a diferença no Sub-17. Daqui a 2 anos nós vamos ver os dois jogando no profissional do Grêmio. 2 anos. Não tem como isso não terminar lá. É uma pena que o futebol, e ele acaba sendo sacana nesse aspecto, o futebol vai separar esses meninos nesse momento, porque uns têm uma maturação mais alta, uns têm uma maturação mais baixa, mas quando se tem um trabalho, e aí eu fiz questão de citar as pessoas que trabalham com esse grupo, porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 profissionais diretamente com um grupo sub-15. Para vocês verem o tamanho do cuidado do Grêmio, do investimento do Grêmio com relação a esses atletas. É sempre importante que a gente saiba entender por que eles chegam aonde chegam e como chegam com tamanho poder e por que o Grêmio é considerado um dos clubes mais importantes no processo de formação, por causa desses profissionais. Esses profissionais é que fazem com que o Grêmio chegue. Então anotem aí, não esqueçam, porque categoria de base é o futuro do Grêmio. O Grêmio só é o que é graças a esses trabalhos aqui. E anotem que nós estamos diante de uma geração que é considerada a melhor geração da história do Grêmio. Da história do Grêmio. Trabalhei com categoria de base, montei, estive perto de times muito legais, times muito fortes, que deram muito pro Grêmio, como esse que eu citei aí de 87, nascidos em 87, Lucas, Carlos Eduardo, Marcelinho, Caçapa, grandes jogadores que por ali saíram, jogadores que, inclusive o Lucas e o Carlos Eduardo estavam naquele time do Grêmio que foi vice-campeão da América contra o Boca e brilharam ainda jovens jogadores, só que esse time aqui eu não lembro de ter visto algo tão poderoso como eles estão fazendo. São campeões mundiais e não perdem nunca. Ninguém consegue ganhar deles. Pode-se dizer, inclusive, que é um time imbatível. Então isso a gente tem que respeitar, graças também ao talento dos seus jogadores, e a gente sabe e vai cuidar atentamente do Cauã Kelvin, do Natan, do João Davi, do João Marcos e do Rafa Bus, que parecem ser jogadores de outro tamanho, e isso a gente começa a ver desde cedo. É sempre importante a gente ver. Vocês estão vendo imagens aí, vocês estão entendendo o tamanho que a gente pode proporcionar para esses jogadores. É muito legal poder falar sobre isso, me parece que essa é uma das questões mais importantes da história. Porque quando a gente fala em Grêmio, gente, e é isso que você tem que compreender, me parece. Quando a gente fala no Grêmio, a gente precisa fazer essa relação. A gente precisa fazer. Grêmio é isso. O Grêmio só é o que é graças a esse tipo de trabalho. Isso é que vocês têm que compreender. Não é o dirigente que contrata o centroavante, que contrata... Nada. O Grêmio só é o que é porque tem esse trabalho de base. Olha a emoção, vocês estão vendo as imagens, a emoção das pessoas quando o Grêmio faz um gol. Eles têm 15, 13, 12, 16 anos. É aí que você vê o tamanho da emoção das pessoas com relação ao clube. É nessa hora que tu cria a relação apaixonada dos jogadores pelo clube. Sabe aquela história que a gente cansa de dizer, pô, esses mercenários, olha a paixão desses meninos, muitos deles ganham passagem. E estão aí construindo a carreira, construindo a emoção em cima do Grêmio, da capacidade do Grêmio. E isso a gente precisa valorizar.
E os profissionais daqui, muitos deles estagiários às vezes, não é o caso desse, mas muitos estagiários começando lá, muitos começando como abnegados. É aqui que o Grêmio se constrói. É aqui que a força do Grêmio existe. É em cima disso. Por que eu faço questão, gente, de vir aqui falar sempre em categoria de base no sentido de fazer um entendimento, de sempre colocar a categoria de base dentro dessa nossa discussão? Exatamente por isso. Porque é aqui que está o centro do sangue do Grêmio, é aqui que está o coração da estrutura, é aqui que a coisa acontece, é a partir daqui que tudo evolui. Então, anotem, não é por acaso esse time aqui. Esse time vai brilhar e vai dar alegria para você. Categoria de nascidos em 2005. Ederson, Serrote, Rafael, Jonathan, Gustavo, Andrei, Maranhão, João Marcos, Cauã Kelvin, Natan e João Davi. Eles ganharam o mundo. Eles foram campeões do mundo. E eles precisam ser valorizados. Os dois principais jogadores do Mundial, Cauã, Kelvin e Natan. Anotem, anotem. O Grêmio, ele só é o que é, graças a esse modelo de trabalho. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Fiquem com os craques da melhor geração da história do Grêmio.